Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de português para concurso. Eu sou o professor Renato. Nós vamos abordar no nosso curso os principais tópicos da língua portuguesa, evitando sempre que possível um velho hábito que tem atrapalhado muitas pessoas quando estudam português, que é simplesmente decorar, achando que vão decorar e vão aprender devidamente a língua portuguesa. Claro que por ser uma língua, há muita coisa para ser decorada, mas há também muita coisa para ser entendida. Não adianta, meus amigos, colocar simplesmente na cabeça determinadas regrinhas se você não tem a noção daquilo que você está realmente estudando. Então nós vamos ter, ao longo do nosso curso, essa preocupação. Você vai observar bem, em cada assunto eu vou realmente procurar conduzir dessa maneira. Seja feliz, estude bastante e vamos iniciar realmente o nosso curso. Vamos começar a falar de um assunto básico da língua que aparece em todos os concursos, que é o problema da acentuação gráfica. Prosódia e acentuação gráfica. A prosódia é tão somente a pronúncia da palavra. Pronúncia como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Sem isso, não se anda realmente dentro do ponto de acentuação gráfica. Então vou observar com bastante cuidado. O iniciozinho, a prosódia. Eu tenho a palavra coração. Coração. 3 sílabas. Coração. Estou circundando ali, você está observando, não é? Então, coração. A última sílaba é mais forte do que as outras. Eu digo que esta aqui é a sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela mais forte dentro da palavra. Quando a última sílaba da palavra é tônica, nós dizemos que a palavra é oxítona. É uma coisa simples, porém importante. Certeza. Olha a pronúncia. Certeza. Você demora mais a voz aqui nessa sílaba, que é a penúltima. Última sílaba, penúltima sílaba. Eu digo que é uma palavra paroxítona. Ótimo. Preste bem atenção na pronúncia. Ótimo. Eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima. A antepenúltima é a que é a mais forte. Portanto, se trata de uma palavra proparoxítona. Nem sempre isso é tão simples assim. Há palavras que você pensa que são oxítonas e são paroxítonas, pensa que são proparoxítonas e são paroxítonas. Então eu estou relacionando aqui para vocês algumas palavras que eu gostaria que vocês memorizassem. São palavras importantes, não é um grupo muito grande. Por favor, faça um esforço maior possível para gravar essas palavras, porque elas têm uma pronúncia realmente duvidosa. O povo tem trocado a colocação da sílaba tônica dessas palavras, tá bom? Vamos ler uma por uma. Você vai observar que eu estou sublinhando a sílaba tônica em cada uma delas. Vejam bem, palavras oxítonas importantes. Ureter, essa está aqui sublinhada, você está vendo? É uma palavra oxítona. Não se diga, portanto, ureter. Ruim, a última sílaba é tônica. Uma tendência popular muito grande a dizer ruim, não é? É ruim. Então, ruim, oxítona. Condor e não condor. Novel, relativo a novo. Nobel, né? O prêmio Nobel. Em português essa palavra é oxítona. Não se diz prêmio Nobel, e sim prêmio Nobel. Oxítona. Então estão aqui algumas palavras oxítonas importantes. Olha as paroxítonas que eu gostaria que vocês memorizassem. Ibero e não íbero, como a gente escuta por aí, tá bom? Ibero. Aziago, agourento, de mau presságio. Aziago, esse A sozinho é a sílaba tônica. Pudico e não pudico, como muita gente fala. Pudico. Barbaria, aquele iria que é tônico. E olha aquela ali que é impressionante. Duplex. Você compra um armário duplex. Você não compra um armário duplex. A palavra é paroxítona, aquele U tem acento. Duplex, tá? E não duplex, que é a pronúncia corrente. Perigosa, né? Essa engana muita gente. Prosseguindo aqui, batavo, quer dizer holandês. Filantropo e misantropo, né? Isso aqui seria o que? Uma pessoa caridosa, né? Filantropo. E o misantropo é exatamente o contrário, a pessoa que é contrária a contato com outras pessoas. Maquinaria e não maquinária. Maquinaria. Olha que palavra perigosa. Essa aí derruba muita gente no concurso. Todo mundo fala necrópsia, não fala? Vamos falar certinho? Necropsia. Sílaba tônica, esse si. Necropsia. Rubrica e não rúbrica. Rubrica.
K, outra palavra paroxítona. E algumas palavras proparoxítonas que são problemáticas, por isso mesmo a gente está também relacionando aqui. Ômega e não omega, ômega, proparoxítona. Você vai observar que todas elas têm acento, né? A gente vai ver a regrinha daqui a pouco, a regra das proparoxítonas. Alcione, uma ave aquática, alcione e não alcione. Alibi, alibi. Azáfama, muita gente trabalhando ao mesmo tempo, uma confusão, né? Muitas tarefas desenvolvidas ao mesmo tempo. Diz que é azáfama. É aerólito e não aerolito. Protótipo, arquétipo, são praticamente sinônimas. Zênite, palavra técnica, a gente vê em astronomia. Zênite, não zenite. Ágape, um banquete. Bávaro, o dialeto da região da Baviera, na Alemanha. Lévedo, que está todo mundo também falando errado por aí, a palavra oficialmente é lévedo, não é levedo. Embora alguns dicionários resistem às duas, em um concurso vale lévedo, que é a melhor pronúncia. Alcali, alcali e interim. Muita gente fala interim, não é? Nesse interim, não pode, hein? Nesse interim. Então, interim também é uma palavra proparoxítona. Algumas palavras podem ser pronunciadas de uma maneira ou de outra. Nós vamos chamar essas palavras de dupla prosódia. Mais importantes palavras que têm dupla prosódia. Acrobata ou acróbata. Você vai observar sempre que uma tem acento e a outra não. Tá? Acrobata ou acróbata. Mesmíssimo sentido, hein? Mesmo sentido, dupla prosódia. Zangão ou zangão. O macho da abelha, né? Zangão ou zangão. Sem alteração de sentido. Autópsia ou autopsia. As duas são corretas em português. Réptil ou reptil, uma forma de vida. Tá? Não é outra palavra, é a mesma palavra com uma variação de pronúncia. Réptil ou reptil. Hieroglifo ou hieróglifo. Escrita sagrada. Hieroglifo ou hieróglifo. Oceania, nome de um continente, ou Oceania. Projétil ou projetil. Projétil ou projetil. Anidrido ou anídrido. Ortoepia, ortoépia. Parte da gramática que trata da perfeita pronúncia das palavras. Pronúncia de um modo geral, não apenas problema de acentuação. Algumas observações importantes. Gratuito, fortuito e fluido, o substantivo. O S aqui entre parênteses para substantivo. Gratuito e não gratuito, fortuito e fluido, o fluido, o gás propriamente dito. Sendo que essa palavra tem também a pronúncia fluido, que aí no caso é outra palavra, eu tenho ali o verbo. Quando você diz assim, a água tinha fluído abundantemente, a água tinha escorrido abundantemente. Então uma coisa é fluido, que é o substantivo, o fluido, você tem o ditongo, e esse aqui com hiato, fluido, o particípio do verbo fluir. Vimos ali agora há pouco a palavra barbaria. Quero lembrar vocês que existe também barbárie. É uma variação, tá? Aqui com E e aqui com A. E vai influir na acentuação, Barbaria, uri é tônico. Barbarie, esse ba é tônico. Quando eu digo, por exemplo, há muitas palavras que eu poderia citar ali. Vamos pegar uma só para ilustrar, Quando eu digo sutil, um adjetivo sutil, e eu tenho também a palavra sutil. Então, quando eu pego essas duas palavras, você pode, de repente, confundir com réptil e reptil. Acontece que aqui eu não tenho palavras de dupla prosódia. Por quê? Porque sutil é uma coisa e sutil é outra. São sentidos completamente diferentes. Trata-se aqui de duas palavras distintas. Portanto, não digam que num caso desse, em que há alteração de sentido, nós temos problema de dupla prosódia. Na dupla prosódia, estão elas aqui, não é? Na dupla prosódia, você tem sempre o mesmo sentido. É só uma variação de pronúncia quanto à colocação do acento tônico. Então, sutil e sútil são palavras distintas, não se trata aqui de palavras de dupla prosódia, tá ok? Vamos passar agora para as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa. Vamos fazer, antes de mais nada, uma separação, uma distinção que você tem que ter sempre em mente. É importante para entender a acentuação como um todo. Vamos falar das regras gerais, que são aquelas que tratam do tipo da palavra, se ela é oxítona, paroxítona, etc. E mais adiante, vamos falar dos casos especiais,
que são certos ditongos, certos hiatos, etc., que exigem acento independentemente do tipo da palavra. Então são dois grupos distintos. É importante quem saiba isso, não apenas decorar, mas entender o fenômeno da acentuação. Vejam bem, a regra das palavras oxítonas. As oxítonas acentuadas são aquelas terminadas em A, E, O, em, ENS. Guaraná, aqui a sílaba tônica sublinhada, é oxítona terminada em A. O A pertence à regra das oxítonas, eu tenho que acentuar a palavra Guaraná. Não há dificuldade maior nisso. Você é uma palavra oxítona terminada na letra E. Aqui tem um som fechado, não é? Então eu boto o acento circunflexo. Cipó é oxítona terminada na letra O, que também pertence à regra. Também é uma palavra oxítona terminada em EM. Uma coisa interessante. As oxítonas terminadas em EM e as oxítonas terminadas em ENS levam acento agudo, apesar de o som ser fechado. Tá bom? Então o acento ali deve ser o acento agudo. Também, parabéns, 5 exemplos de palavras oxítonas acentuadas. Aí temos as paroxítonas que devem levar acento. As terminadas em L, N, R, X, 4 consoantes. I e U, 2 vogais. E os grupos, o M, o NS, OM, ONS, AN, o A com tio, PS e ditongo, qualquer tipo de ditongo. Aqui adiante a gente faz uma observaçãozinha sobre o que é ditongo. Ó, hífen, paroxítona, como sempre sublinhando a sílaba tônica, terminada na letra N. Tórax, paroxítona, terminada na letra X. Álbum, paroxítona, terminada em UM. Prótons, paroxítona, terminada em ONS. Imã, paroxítona, terminada em AN, o A com tio. Essa palavra não está com 2 acentos, tá bom? O tio não é considerado acento. Ele apenas indica que a vogal é nasal. Bom, é uma vogal nasal. Imã, ele é um sinal de nasalidade. Colégio, cuidado com essa palavra, tá? Ó, colégio, finalzinho você fala rápido, né? Colégio, vamos considerar aquele final iô, né? Falando rapidinho, como um ditongo. Esse tipo de palavra não deve ter aquele grupo final separado, hein? Seria colégio, 3 sílabas, paroxítona terminada em ditongo. Antes de dar o terceiro caso, a gente vai parar para fazer algumas observações importantes. Eu posso, de repente, apenas decorar a regra das oxítonas. Olha como é que isso aqui nos ajudaria. Eu quero saber se a palavra sopa tem acento. Sopa. O que você tem que descobrir? Qual é a sílaba tônica? Você diz sopa. Tem certeza que o so é tônico? Então facilitou tudo. Eu tenho uma palavra paroxítona. Aí o que você faz? Você observa o final da palavra sopa. É uma paroxítona terminada na letra A. Aí volta para lá. A letra A pertence à regra das oxítonas. Está vendo ali, né? Não pertence à regra das paroxítonas. Se eu puser acento em sopa, aqui no O, que essa é a sílaba tônica, né? Eu vou dizer que as paroxítonas terminadas em A levam acento. Não é verdade. São as oxítonas terminadas em A que levam acento. Cajá, Guaraná, não é isso? Então, como ela é uma paroxítona e tem uma terminação da regra das oxítonas, eu não posso botar acento. Porque uma regra se opõe à outra. A regra das oxítonas se opõe à regra das paroxítonas. Olhem bem aqui para confirmar isso. Útil e funil. A letra L pertence à regra das paroxítonas, né? Olha aqui o L. Então a palavra funil, que é oxítona terminada em L, não pode ter acento. Por outro lado, eu vou acentuar útil, que é paroxítona terminada em L. Vejam bem a oposição. Éter e vender. Ó, vender. As oxítonas terminadas em R não levam acento, que o R não pertence à regra das oxítonas. O R pertence à regra das paroxítonas. Daí eu tenho que acentuar a palavra éter, que é paroxítona terminada na letra R. Uma noçãozinha para vocês dos encontros vocálicos. Na palavra pai, eu tenho 3 letras. 3 letras. A letra P, a letra A e a letra I. As 3 letras, para você, as 3 letras são pronunciadas? Corresponde a algum som? Claro, né? Você diz pai, você escuta o P, você escuta o A e você escuta o I. P é uma consoante. Tá? P é uma consoante. Se você levar em conta o que está escrito, você tem a letra consoante, P. Se você levar em conta o som,
P, o som da consoante, o som que constitui a palavra, eu vou chamar de fonema. Essa palavra é constituída de 3 sons, ou seja, ela é constituída de 3 fonemas, que por coincidência estão representados por 3 letras. Nem sempre isso acontece. Então, a letra P, A e I são 2 letras vogais. Mas vejam bem, eu digo pai, pai, não sai tudo junto? Essa palavra não tem uma sílaba só? Aí eu perguntaria a você, quando você pronuncia pai, dessas 2 letrinhas finais, tá? Esses 2 sons vocálicos, A e I, qual dos 2 você escuta mais? Ó, pai é o A, não é? Então o A, esse som de A se escuta mais. O I é fraquinho, o I é um som fraquinho. Pai, quase não se escuta. Então eu vou dizer que aquele som de A, que é o som mais forte ali, é realmente uma vogal. Em fonética, isto aqui se chama vogal. O som de I, representado pela letra I, o som de I, eu vou dizer que é uma semivogal, é um som mais fraquinho. Então, ó, na palavra pai, eu tenho a junção da vogal A e da semivogal I. Sai tudo junto, né? Pai. Então, esse elemento que eu circundei ali, ai, eu vou dizer que é um ditongo. É a união de uma vogal com uma semivogal. Poderia ser o contrário. Primeiro a semivogal, depois a vogal. Existem 2 semivogais em português. Os sons de I e de U. O I pode ser representado por E, por exemplo, mãe, mãe, você tem um ditongo AN, está escrevendo a letra E, mas o ditongo é AN, ok? Aquele E soa como I. E U, né? Por exemplo, em pão, pão, você escreve P-A-O e tio, né? O O final pronuncia-se como O, pão. Então o som realmente que é semivogal é apenas o som de I ou o som de U. Na palavra piada, eu botei de novo o som de I de propósito. Agora vejam bem a pronúncia. Piada. Falando devagarzinho, você percebe que o pi é uma sílaba, a é a segunda sílaba e dá a terceira sílaba. Então aqui eu tenho o quê? Uma vogal em cada sílaba? Eu tenho um hiato. Hiato, quando você pega 2 vogais, coloca uma ao lado da outra, mas cada uma pronunciada em uma sílaba. Piada. Aqui é um hiato. E olha bem, a letra I ali representa uma vogal. Esse I é uma vogal, não é semivogal como aqui. Tá? Porque aqui está formando ditongo. Como aqui eu tenho cada uma para um lado, o I é forte também. Então eu tenho o quê? Eu tenho o I, uma vogal, e o A, uma vogal. 2 vogais, uma ao lado da outra, cada uma numa sílaba. Eu digo que se trata de um hiato. Uruguai, ó, Uruguai. Agora o que eu tenho? Uruguai. Olha o que eu circundei ali. Uai. Eu vou chamar aquilo ali de tritongo. Aqueles 3 sons vocálicos apareceram na mesma sílaba. Eu não posso dividir aquilo. Nesse caso, a primeira vogal é sempre a semivogal. A segunda, que é a que fica no meio, é sempre a vogal. E a terceira, a vogalzinha lá no final, é, na realidade, a semivogal. 2 semivogais, uma vogal no meio. Isso aqui, você sentiu na pronúncia, que é a mesma sílaba, não é? Aquilo ali nós conhecemos como tritongo, tá bom? As palavras proparoxítonas devem ser sempre acentuadas. Essa regra eu sei que você tem na cabeça, né? Essa é uma regrinha que todo mundo grava mesmo. É cômodo, não é verdade? Você não precisa olhar o final da palavra. Né? Todo brasileiro tem essa regrinha na cabeça. Toda palavra proparoxítona deve ser acentuada. Ó, todas. Portanto, lâmpada, árvore, pêssego. Dispensa maiores comentários. O problema é você saber que ela é proparoxítona. Reconhecendo a pronúncia dela, sabendo pronunciar perfeitamente a palavra, você vai colocar acento na palavra proparoxítona. Não precisa olhar o final dela. Isso é bem cômodo, né? Monossílabos tônicos. Regra dos monossílabos tônicos. Palavra de uma sílaba só não é chamada de oxítona. Então vejam bem, estou separando. Número 1 foi a regra das oxítonas. Guaraná, você, etc. Aqui eu tenho uma regra para os monossílabos tônicos. Palavra que tem uma sílaba só não recebe nome especial quanto à colocação. Ela não é oxítona, paroxítona, nem proparoxítona. Para efeito de regra, nós vamos citar o número de sílabas. Ou seja, palavra de uma sílaba só, nós dizemos que é um monossílabo tônico. Os monossílabos tônicos terminados em A, E, O devem ser acentuados. Pá, pé e pó. Você grava assim num processo mnemônico, né? Pá, pé, pó. Está lá. A, E e O. Não são monossílabos tônicos algumas palavras da língua, como os artigos, ou a,
como aqueles pronomes pessoais, me, te, se, ou, a, lhe, nos e vos, e algumas preposições. Quer dizer, há pouquíssimas palavras que são chamadas de monossílabos átonos. Os chamados monossílabos tônicos são palavras de pronúncia forte. Os substantivos, os verbos, os adjetivos e os advérbios. Tá? São chamados monossílabos tônicos. Você reconhece isso realmente numa frase sem problema algum. Observações importantes. Duas observações aqui, ó. A letra S, unida a uma vogal, não altera a acentuação. Muito importante isso. Eu disse para vocês que a palavra você deve ser acentuada porque é uma palavra oxítona terminada na letra E. Está lá o acento circunflexo, já que se trata de um som fechado. Se eu puser a letra S para indicar o plural, você, vocês, eu nem por isso vou tirar o acento da palavra, porque a palavra vocês continua a ser oxítona terminada na letra E. O S não conta. O S junto da vogal é como se não existisse. Por que vocês têm acento? Porque é oxítona terminada na letra E. Se quiser prosseguir, você diz seguida de S, mas não é nem obrigado a fazer isso. Você veja bem que a palavra no singular, quer dizer, sem o S, tem acento. Então ela não tem acento por causa do S, nem por causa do ES. Vocês têm acento por causa da letra E. É uma palavra oxítona terminada em E, no caso ali seguida da letra S. Bônus, que é uma paroxítona terminada em U. O S está agarrado ali, mas o S não vai influir. O U é uma vogal. Então, quando eu digo bônus, é uma paroxítona terminada em U, no caso, seguida da letra S. Tá bom? Então, é a letra U, lá no finalzinho, que me obriga a colocar o acento na palavra bônus. E esse S aqui eu nem posso tirar, porque ele não está indicando plural. Nem eu falei isso ao definir a situação aqui, tá bom? Estou vendo agora esse sinalzinho que eu estou colocando aqui, ele indica uma separação. Ou seja, o exemplo que eu vou dar agora não corresponde exatamente àquilo que eu estou afirmando ali na letra A. É uma comparação que a gente vai fazer que me parece muito importante. Quando eu digo hífen, eu tenho esta sílaba tônica, está aqui sublinhada, hífen. É, portanto, uma paroxítona terminada na letra N, ganha acento. Hífens, hífens, continua paroxítona. Continua paroxítona e perdeu o acento. Eu queria que você, na sua casa, com bastante calma, pensasse um pouquinho, por que será que perdeu o acento essa forma do plural? Ganhou o S e perdeu o acento. Observe bem as duas palavras, olhem bem o final das duas palavras e vê se você consegue descobrir por que a palavra hífens fica sem acento. Percebeu? Porque quando eu digo hífens, eu coloquei o S aqui, eu continuei com a palavra paroxítona, mas acontece, o que se criou aqui? O que surgiu aqui? Ens. Por coincidência, ENS. Coincidência, botei o S aqui, surgiu ENS. Pensa rapidinho aí, onde é que nós vimos o ENS? Nós vimos na regra das oxítonas. Ora, pessoal, se a palavra hífens é paroxítona e tem uma terminação das oxítonas, automaticamente ela perde o acento. Lembra daquela comparação que eu fiz, sopa e guaraná? Sopa e guaraná, sopa e cajá, palavras desse tipo, em que a paroxítona terminada em A não podia ter acento, porque a letra A pertence à regra das oxítonas. Mesma coisa aqui. A paroxítona hífens não pode ter acento, porque ela está com uma terminação das oxítonas. Não, a pessoa confunde, né? A pessoa vai ver isso aqui. Aqui eu falei que é unida a uma vogal. E aqui o S se uniu à letra N, que é uma consoante. São coisas distintas. Agora vamos observar aquelas palavras que têm o pronome átono, ou, né? Unido ao verbo. Amá-lo, vendê-lo, compô-lo, parti-lo e escrevê-lo-ás. As quatro primeiras têm o pronome lo, unido ao verbo, ou seja, no finalzinho do verbo. Como é que quer dizer amá-lo? Quer dizer amar-o. O R cai, amar-o. O R cai e o pronome o se transforma em lo. O que você vai fazer para descobrir se tem acento ou não? Você vai pronunciar a palavra com calma, vai ver qual é a sílaba tônica do verbo. Porque o lo é uma palavra estranha. Na realidade, eu tenho duas palavras quando eu digo amá-lo. Eu não tenho uma palavra composta, eu tenho duas palavras. O pronome é complemento do verbo. Então, aquilo não é um nome composto. Eu tenho duas palavras. Faça o seguinte, ignorem o pronome lo. Façam de conta que não existe aquele lo. Vamos lá. Amar. Notaram que eu sublinhei aqui? Amar. Isso aqui, se for uma palavra, entender como uma palavra independente,
você vai ver que é uma palavra oxítona terminada na letra A. Não está na regra das oxítonas? A, E, O. Olha o que eu fiz. Acento aí. Então, por que amá-lo tem acento? Porque o amar é uma palavra oxítona terminada em A. Compô-lo, mesma coisa. Compô-lo é oxítona terminada em O. Por isso eu botei acento. Vendê-lo, que eu pulei aqui. Vendê-lo, oxítona terminada em E. Parti-lo. Esse não tem acento. Você deve ter percebido, né? Parti-lo. Você já gravou aquela regrinha, que eu tenho certeza. Então você deve ter percebido que o parti é uma oxítona terminada na letra I. E as oxítonas terminadas em I não levam acento. Se não acentua, por exemplo, o advérbio aqui, você não pode acentuar a palavra aqui, que é oxítona terminada em I, então não vai acentuar o parti. Tranquilo? Então essa palavra aqui é a única das 4 iniciais que fica sem acento. Escrevê-lo-ás. Agora uma situação um pouquinho diferente, em que o pronome foi para dentro do verbo. Quando é que eu posso fazer isso, hein? Quando o verbo estiver no futuro. Escreverás. Escreverás. Eu não posso botar um tracinho lá no futuro e entrar com o pronome. O que se faz num caso desse? A gente vai ver isso mais adiante com bastante calma, tá bom? O que se faz num caso desse? Você divide o verbo. Escreverás. Vai até a letra R. Escrever. Bota o lo ali e repõe a terminação as. Aí você vai observar que é escrever, mas o, então o R, escrever, e o O. O que vai ocorrer? O R vai cair, como ocorreu aqui, e o O vai passar para lo. Então tem escrevê-lo. Aí repõe a terminação. Escrevê-lo-ás. Isso aqui se chama mesóclise. As 4 primeiras se chamam ênclise. O pronome colocado depois do verbo. O pronome colocado dentro do verbo chama-se mesóclise. Bom, para acentuação, o que eu vou fazer? Você já está com a palavra formada ali. Você vai fazer o seguinte. Leve em conta só a parte inicial do verbo. Esquece o resto. Escrever, você percebe que esse V aqui é mais forte do que as outras sílabas. Então isso aqui é a sílaba tônica. Seria uma palavra oxítona terminada na letra E. O que eu fiz? Taquei acento nela. As oxítonas terminadas em E levam acento. O lo, você pula, que é um monossílabo átono. Aquela partícula nunca leva acento. Uma simples partícula da língua. Esse elemento as, você pode fazer o seguinte. Como é que era a palavra original? Escreverás. Escreverás. Tem acento, não tem? Escreverás? É oxítona terminada na letra A. No caso ali, seguida de S. Ora, o as que você está vendo aqui é o as de escreverás. Então, como na palavra original aquele as tem acento, ao formar a mesóclise, você mantém o acento daquela terminação. Essa terminação na palavra original tem acento, vai manter acento aqui. Olha o que ocorreu. Escrevê-lo-ás, eu fiquei com 2 acentos no verbo. Tá? Eu posso até dizer que essa palavra está com 2 acentos, porque é o verbo escreverás. Perfeito? Na divisão, botei o lo ali dentro, ficou a primeira parte com acento e a segunda parte também com acento. Às vezes você não tem acento na primeira parte, às vezes não tem acento na segunda, às vezes não tem acento em nenhuma das duas. Tem que observar em separado. Você observa essa primeira parte, depois olha o finalzinho do verbo, para você saber então se as duas têm acento ou não. A segunda parte do ponto trata dos casos especiais de acentuação. Vejam bem, os ditongos abertos ei, el, oi. Ideia, chapéu, herói. Olha a pronúncia, hein? Ei, el, oi. Por que caso especial? Aqui a gente tem que situar a coisa devidamente. Se eu for pegar a palavra ideia e seguir a regra geral, ela não vai ter acento. Ó, ideia. Eu estou sublinhando sempre a sílaba tônica. Tá? Então, ó, dei é a sílaba tônica. Ela seria uma palavra paroxítona terminada na letra A. Eu não acentuo estrela, sopa, moça, que são paroxítonas terminadas na letra A. Mas acontece que essa palavra tem uma coisa que me chama a atenção. Ela apresenta o ditongo ei, com essa pronúncia, aberto, e na sílaba tônica, ideia. Evidentemente, você só pode pensar em acento na sílaba tônica. Ó, ideia. Então vejam bem, há um motivo para acentuar a ideia? Qual é? É o fato de ser uma palavra paroxítona? De jeito nenhum. Por esse aspecto ela não teria acento. Ela tem acento por causa da presença do ditongo ei na sílaba tônica. Então, se a palavra se enquadra numa regra de acentuação, seja ela do primeiro grupo, as regras gerais, seja ela dos casos especiais do segundo grupo, enquadrou-se numa regra, a palavra tem que ter acento. Tá bom? Então, ó, ideia não leva acento por ser paroxítona.
ela leva acento por causa do ditongo aberto, ei. Chapéu, que é oxítora, mas não depende disso para ter acento. Chapéu leva acento por causa do ditongo aberto, el. Tá? Ditongo aberto, el, na sílaba tônica. Herói é uma palavra oxítora terminada em oi, mas não é por isso que tem acento. Ela leva acento por causa do ditongo aberto, oi. Agora, esse grupo de palavras aqui. Veia, judeu e afoito. Para nós compararmos, hein? Ó, ideia, veia. Olha a diferença de pronúncia. Chapéu, som estridente. Judeu, som abafado. Herói, som estridente. Afoito, mais abafado. Então, aqui nós temos os ditongos ei, eu e oi. Ou seja, tem um som fechado. Não tem um som aberto, estridente. O ditongo com o som fechado não leva acento. A regrinha manda você acentuar se a palavra tiver o ditongo aberto. Ei, el, oi. Hiatos, ou e e. Esses dois hiatos aqui da língua. O hiato ou, com o primeiro o tônico, aparece em palavras do tipo vou, perdoo, enjoo, coroo, etc. A primeira vogal do hiato deve ser acentuada porque se trata da vogal tônica. É um caso, portanto, especial de acentuação. Vou. O hiato e, com o primeiro e tônico, aparece em verbos, nesses 4 verbos que vocês estão vendo ali no quadro. Tá? Creem, leem, veem e deem. Os 3 primeiros, crer, ler e dar, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Aquela letra E dobra. Então apareceram aqui os 2 S, você vai e acentua o primeiro E. O verbo dar tem o mesmo problema, porém no presente do subjuntivo. Que eles deem. Tem aquele que na frente, não é? Que eles deem. É o presente do subjuntivo. Apareceu o hiato, primeiro é tônico, coloca acento nele. As letras I e U, quando estão formando um hiato, como segunda vogal, tá? Ó, letras I e U formando hiato. Saída. Vamos falar devagarzinho? Saída. A letra I é a segunda vogal desse hiato. Está sozinha na sílaba. Se eu não puser acento nela, a tendência é formar um ditongo. Sai da. Por quê? Nós vimos que o som de I é fraquinho, né? O som de I é muito fraco. A tendência dele é se unir à vogal A e criar um ditongo. Para que eu não leia como ditongo, eu vou botar um acento. Sa, I, da. Então esse acento me diz que a letra I é a segunda vogal de hiato, está sozinha na sílaba e é tônica. Faísca. O I não está sozinho. Faísca. É a segunda vogal do hiato, é tônica, mas não está sozinha. O I está formando sílaba com a letra S. Você deve estar lembrado da observação que nós demos agora há pouco. Aquela observação é geral. Ela pega qualquer caso da língua portuguesa em que apareça um S unido à vogal. A letra S está unida à vogal I. S unida à vogal não altera a acentuação da palavra. É como se não houvesse a letra S ali. Então, mesmo com a letra S na sílaba, eu vou acentuar palavras do tipo faísca. Graúdo, para dar um exemplo com U, né? Graúdo. A letra U é a segunda vogal do hiato, portanto, deve levar acento. É tônica, né? E a segunda vogal do hiato. Agora, comparem. Olha o sinalzinho ali separando. Cairmos, tá aqui a sílaba tônica. Raiz, raú. Muito bem, essas 3 iniciais ali. Cairmos possui a letra R. A letra R está formando sílaba com I. O R ali me diz que a palavra saiu da regrinha. Tá? Porque a palavra tem que ter o I ou U sozinhos, ou formando sílaba com S. Apareceu uma letra estranha que é o R. Não botem acento. Raiz. Olha lá, a letra Z não deixa você colocar acento. Raiz. Raul. Nome de pessoa. Raul, eu vou abrir um parênteses aqui. Nome de pessoa segue regra ortográfica. Segue regra ortográfica. A acentuação é uma parte da ortografia. Então a acentuação dos nomes próprios segue a regra da língua portuguesa. Tá bom? Antônio tem que ter acento. É paroxítono terminado em ditongo. André tem que ter acento. É oxítono terminado em E. Pode ser até que no seu registro não apareça o acento. Mas numa prova que você vai fazer, numa prova, tem que pensar que, se há uma regra para aquele nome, a palavra realmente deve ser acentuada. Então, Raul, que é um nome de pessoa, que eu estou dando como exemplo, não tem acento porque a letra L está formando sílaba com U. Vai impedir o acento da letra U. Às vezes o I está sozinho, mas está seguido de NH. Tá? E nesse caso só ocorre com a letra I.
rainha e moinho, etc. Né? Ladainha, tainha, há uma série de palavras assim em português. A letra I, estando sozinha, sendo tônica, formando hiato, ela a princípio pediria acento. Mas se vier o NH na outra sílaba, esse NH está deixando aquele I nasal. Aí a pronúncia como de tom já fica mais difícil. Não se bota acento se na sílaba seguinte aparecer o NH, mesmo o I estando sozinho. Às vezes a palavra tem uma repetição, I ou U. Estou dando um exemplo ali com I. Ó, vá de I, C. Está lá o segundo I sublinhado, que é a vogal tônica, né? Então teria tudo para ter acento. Vá de I, C. Acontece que a letra I apareceu repetida. É impossível pronunciar aquilo como ditongo. Então, perdeu a finalidade. Quer dizer que o I é vogal, não é semivogal. Então, se aparecer II ou UU, são palavras um pouco raras, mas existem algumas em português. Aparecendo a repetição, mesmo se a segunda for tônica, você não vai colocar acento nela. Tá bom? Aí eu quero fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha antes de explicar esse número 4. Vou colocar uma palavra ali que eu quero que você em casa aí pense. Pense, olha, é um pouquinho difícil, é um negócio mais delicado. Para quem vai fazer um concurso, isso aqui é uma coisa bastante maceteada. Vamos ver se você vai lembrar de uma coisa que eu falei logo quando eu estava explicando a palavra ideia. O que você acha, por exemplo, desse tipo de palavra aqui? Quero saber se numa prova você colocaria acento ou não. Ó que nome eu coloquei aqui, tá? Vamos isolar aqui. Ayrton. Ayrton. É dessa maneira, com I. Ayrton. Só pode ser com I. Que o Y não pertence ao alfabeto da língua portuguesa na atualidade. Ayrton. O que você acha, hein? Pensa um pouquinho aí em casa. Talvez alguns achem que tem acento, talvez outros achem que não tem acento. O que você achou, hein? Olha bem a palavra. Ayrton. Vamos separar as sílabas dela aqui com barras? Ó, Ayrton. Então, qual é a sílaba tônica da palavra Ayrton? É essa aqui, né? Ayrton. Aí você entrou em choque, né? Peraí, vou botar acento, não vou. Tem um R ali. Tem um R ali. O Renato acabou de falar que se tem o R, ó, cairmos, eu não boto acento. Mas você vai lembrar dessa explicação que eu dei aqui. O que eu falei? Se a palavra se enquadra numa regra de acentuação, seja ela qual for, do primeiro grupo ou do segundo grupo, tanto faz, há uma regra para ela, tem que colocar acento. Então o R não me deixaria colocar acento. Como não me deixa colocar acento aqui no cairmos. Só que a palavra Ayrton é diferente do cairmos. Que na palavra Ayrton, o que eu tenho no final? A letra N. Força um pouquinho a memória aí. O que nós vimos do N, hein? As paroxítonas, olha a sílaba tônica, terminadas em N, tem que levar acento. Então o que você faz numa prova? Você vai pegar a palavra Ayrton e vai acentuá-la. Ayrton. Por quê? Por quê? Por causa do R? De jeito nenhum. Porque é uma paroxítona terminada na letra N. Há uma regra para ela. Cairmos, o R não deixou colocar acento, mas também ela não pode ter pela regra geral. É uma paroxítona terminada em O. Também pela regra geral não teria acento. Perfeito, pessoal? Então, ó, esse tipo de palavra está enquadrado numa regra, tem que colocar acento sim, ok? A quarta regrinha, quarto caso especial, trata dos verbos ter e vir, quando são conjugados no presente do indicativo, na sua terceira pessoa do plural, tá bom? Vejam bem, eles têm. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Ó, eles têm. Com essa pronúncia, hein? Sem pronunciar dois S, hein? Eles têm. Não está escrito dois S, não me pronunciem os dois S. Eles têm. Mas eu vou marcar a forma do plural com um acento circunflexo. Eles vêm. Acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Os derivados seguem essa regra normalmente. Eles, plural, hein? Contém. Eu estou colocando o pronome para indicar singular e plural. Aqui você vai ver a comparação com o singular. Ó, eles é plural, portanto, contém, derivado do verbo ter. Então é o verbo ter e seus derivados. Acento circunflexo. Eles convêm, é o verbo convir, derivado do verbo vir. Portanto, ó, a terceira pessoa do plural ganha acento circunflexo. Aí eu vou fazer essa comparação agora. Ó. Ele tem. Ora, gente, se você tem um pronome aqui no singular, é porque esse verbo está no singular. Confere? Está no singular. A regrinha número 4 fala da terceira pessoa do plural. Então, isto aqui não tem nada a ver com esse número 4. Você não vai pensar em colocar acento por causa do número 4. Perfeito? É o singular. O que eu vou fazer, então, quando eu topar com o verbo no singular? Eu vou tentar aplicar a regra geral. Já que por essa regra aqui ele não leva acento, que é o singular, eu vou aplicar a regra geral da língua. Vamos lá. Isso não é um monossílabo? Uma sílaba só. Com sons monossílabos acentuados. Os terminados em A, E, O.
No caso, com S ou sem S, não é? Então, não se enquadrou na regra, não pode ter acento. Ele contém, agora olha bem o ele contém. Ele contém, botei lá o verbo derivado do verbo ter. Isso aqui é uma palavra oxítona terminada em EM. Regra geral, oxítona terminada em EM que ganha o acento agudo. Lembra quando eu estava explicando aquelas palavras do tipo alguém, armazém, ninguém, também, né? Que eu falei que as oxítonas terminadas em EM levam acento agudo? Tá lá, contém a regra das oxítonas. Mesma coisa, ele vem, o monossílabo tônico ali fica sem acento, ele convém, oxítona terminada em EM, eu vou colocar o acento agudo, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre o trema. Trema é o sinal gráfico, aqueles dois pinguinhos, que você coloca em cima da letra U, para indicar que o U é pronunciado hiátono, pronunciado e fraquinho. Só pode aparecer trema em um desses 4 grupos, GUE, GUI, QE, QI. Então, se porventura aparecer A, GUA ou O, GUO, você não pode pensar no trema. Bem claro aqui, né? O trema é usado sobre a letra U desses 4 grupos, dependendo da pronúncia. Pronunciou, o U é pronunciado e é fraquinho, você vai colocar o trema, aqueles 2 pinguinhos, sobre a letra U. Olhem bem, aguentar. Olha a pronúncia, aguentar. O que eu falei? Aguentar. Trema na letra U. Aquele U está sendo pronunciado de maneira muito rápida, né? Ó, falou assim, você tem o trema. Pinguim, guim. Então, ó, gui. Essa pronúncia, gui, caracteriza o trema. 50. Que, 50. Tranquilo. E não tranquilo, como a gente escuta até em algumas regiões do Brasil. Tranquilo. Essa é a pronúncia padrão, a palavra aparece com trema nos dicionários, né? Tranquilo. Então, qui. Falou qui, você vai e bota o trema sobre a letra U. Comparando com essas palavras, guerra, GUE, porém o U não é pronunciado, ó, gué. Então, o GU ali, eu vou dizer que se trata de um dígrafo. São 2 letras correspondendo ao único som. Guerra. Distinguir. Essa é perigosa, porque muita gente por aí fala distinguir. A pronúncia não é essa, tá bom, gente? A pronúncia é distinguir, sem pronunciar a letra U. Bom, já colocamos logo uma aqui um pouco mais difícil. Distinguir e extinguir. Esses 2 verbos têm a mesma raiz, né? Distinguir, extinguir. A letra U não é pronunciada, então não pode ganhar o trema. Querida, então não pode ter trema. Quilo, ó, tranquilo. Olha o finalzinho da palavra tranquilo, como é que se fala? E olha a palavra quilo, U não é pronunciado. Então nessas 4 palavras, nós temos na realidade dígrafos no GU. O GU constitui um dígrafo nas 4 palavras. Observação aqui sobre esses 4 verbos. Averiguar, apaziguar, obliquar. Esses 3 no presente do subjuntivo. E o verbo arguir no presente do indicativo. Este é o mesmo problema, só que em tempos diferentes. Olhem aqui o presente do subjuntivo do verbo averiguar, que vai valer para modelo para os outros 2, tá bom? O arguir está ao lado ali, tem um negócio diferente. Que eu averigue, usa aquele que para conjugar. Que eu ande, que eu fale, que eu beba. Então, ó, que eu averigue e não que eu averigue. Que eu averigue, que tu averigues, que ele averigue. Que vocês notaram? O U é pronunciado, porém é tônico. É tônico. Eu sou obrigado a botar nessas formas verbais o acento agudo. Que nós averiguemos, ó, gue, pronúncia do trema, né? Que vós averigueis, gue, a pronúncia do trema. Volto o U tônico aqui na terceira do plural. Que eles averiguem, tá bom? Então esse verbo aqui, o que eu falei vale para o apaziguar e vale para o obliquar, igualzinho. O arguir é semelhante, só tem a diferença numa pessoa, e vai ser quando você conjuga no presente do indicativo. Então está ali o verbo arguir no presente do indicativo. Eu arguo, tu arguis, ele argui. Nós arguímos, vós arguís, eles arguem. Vocês vão observar que, com exceção da primeira pessoa, a acentuação é igual. Não é? Ó, arguis, o tônico levou acento, argui levou acento, igual a esses 2 aqui. E lá na terceira do plural, o acento, de novo, o acento agudo. Que eles arguem. Por que será que na primeira pessoa eu não botei o acento? Foi a diferença daqui, né? Que eu averigue, e aqui eu disse que eu averiguo e não botei acento.
Porque essa observação aqui diz respeito aos grupos GUE, GUI, QE, QI. Você está vendo o que ali? Eu arguo. Você está vendo GUO. Se vem O, você não vai pensar em colocar nem o acento e nem o trema. Oblíquo. O adjetivo oblíquo. Não pode ter trema. Língua. Tem o A, você não pode botar o trema, embora o U seja pronunciado e fraquinho, né? Então aqui o U é tônico, sim. Eu arguo. A pronúncia é essa. Mas eu não vou botar acento, porque vem a letra O. Eu só vou pensar em acento ou trema quando vier a letra I ou vier a letra E. Ó, a letra E ou a letra I. Perfeito? Se depois do U aparecer O ou A, não pense em colocar nem o trema, nem o acento agudo. Tá bom, gente? Finalmente, o problema do acento diferencial na língua portuguesa. O acento diferencial de intensidade, que é aquele acento que se usa sobre verbo ou substantivo, que estão aqui na coluna da esquerda, para diferenciá-los das preposições ou contração de preposição com artigo. Porque a preposição é uma palavra fraquinha. O verbo e o substantivo são palavras fortes, né? Ó, por, o verbo por, você fala dessa maneira. A preposição, quando você bota numa frase, você fala às vezes por, vamos por ali, então é uma palavra fraquinha, né? Então, para marcar a diferença entre a preposição e o verbo, nós vamos pegar o verbo, ou até o substantivo, dependendo do caso, e colocar com acento, para distingui-los das preposições. Então, as principais palavras que têm acento diferencial de intensidade. Verbo por causa da preposição por. Lá de cá, nessa coluna, nós temos as preposições e as contrações de preposição com artigo. O verbo para, V para verbo e S para substantivo entre parênteses, tá bom? O verbo para, por causa da preposição para, uma preposição muito conhecida. O substantivo pelo do animal, substantivo pelo, por causa da palavra pelo, que é a contração de por mais o. Antigamente, per mais o. Em português atual, você pode entender que é por mais o. Pelo, pelas e pela, as três formas do verbo pelar. Eu pelo, tu pelas, ele pela. Esse verbo, embora até pouco usado, né, ele leva acento por causa de pelo, que é por mais o, pelas, por mais as, e pela, por mais a, que são palavras bastante conhecidas. Pera, nome da fruta, um substantivo, por causa de pera, uma preposição antiga. Essa preposição não existe mais em português. Talvez o ideal fosse não botar acento nessa palavra, mas a gramática conserva o acento do substantivo pera. Polo e polo, polo com acento agudo e polo com acento circunflexo, esse aqui quer dizer extremidade, ou então o nome de um jogo, e o polo é filhote de gavião, palavra, portanto, pouco conhecida. Ambos levam acento por causa de uma mesma palavra, polo, que também é uma palavra que não se usa mais. Era a contração de por mais o no português antigo. Então essa palavrinha aqui, está repetida ali, porque é o mesmo problema, né? Motiva o acento de polo e de polo. Essas três, a rigor, poderiam não ter acento. Mas, prova é prova, ou se você precisar escrever alguma coisa, né? Você fica sabendo que essas três palavras conservaram o acento. Tá bom? E a palavra coa. Coa do verbo coar. Também pode ser o substantivo coa, a coa. Aparece mais como verbo, né? Por causa de quá. Esse quá é a contração de com mais a, que a gente vê normalmente em poesia, né? Quá. Para você falar rapidinho, o poeta às vezes escreve quá. Quá. Então o verbo coa leva acento por causa da contração de com mais a, que se pronuncia quá. Esses são os nossos acentos diferenciais. Uma observação importante é o seguinte, ó, os substantivos presentes, pelo, pera, polo e polo, desses substantivos, apenas a palavra pera, no plural, não tem acento. Tá? Os outros, mesmo no plural, vão ter acento. Pelos, polos, polos. Tá bom? Então, pera, a palavra pera, o substantivo, se aparecer no plural, não vai levar acento. Perfeito? É a única que no plural, o único substantivo ali que no plural não teria acento. E essa é a observação final da nossa acentuação sobre a palavra pode. Antigamente, quando você tinha uma palavra de som fechado, por exemplo, acordo, e uma de som aberto, acordo, colocava-se acento circunflexo naquela vogal para indicar o timbre fechado, o timbre da vogal. Esse tipo de acento praticamente desapareceu com a última reforma ortográfica. Manteve-se o acento da forma verbal pode. Pode, do pretérito perfeito, quer dizer, o passado. É a única palavra em português que possui o chamado acento diferencial de timbre, para distingui-la da palavra pode, presente. Ele pode é presente, ele pode é passado. Então o pode ganha acento diferencial de timbre, não confunda com esse aqui.
Se numa prova, por exemplo, se falarem apenas acento diferencial, valem todas elas. Se fizer a distinção, essas têm acento diferencial de intensidade e essa palavra tem acento diferencial de timbre. Vamos para o nosso segundo ponto, a semântica. Todos preparados? Então vamos falar um pouquinho sobre semântica, que é a parte da gramática que trata da significação das palavras, o sentido. Problema de sentido é problema de semântica. Uma distinção entre denotação e conotação. Isso pode ser útil numa questão de prova envolvendo gramática propriamente dito, e também pode ser útil numa questão que seja de compreensão ou de interpretação de texto. Vejam bem, a flor é perfumada. Nessa frase, a palavra flor aparece com seu valor real, primitivo, do dicionário. Se você pegar um dicionário e for ver a definição da palavra flor, vai ser algo em torno do vegetal, né? A flor é perfumada, algo em torno do vegetal. Então a palavra flor ali, que está no seu sentido dicionarizado, primitivo, real, nós dizemos que é um exemplo de denotação. Ou podemos dizer que ela possui um valor denotativo. Denotação é o sentido próprio da palavra, primitivo, dicionarizado. Se eu digo que Luciana é uma flor, eu já não posso mais entender a palavra flor como vegetal propriamente dito, que seria um absurdo. Luciana é uma pessoa, a flor é um vegetal. Luciana é um ser animal e a flor é um ser vegetal. Então é impossível uma pessoa ser uma flor. Ao pé da letra, essa frase não tem sentido. Eu só vou entender a frase se eu partir de uma comparação. Há uma ideia por trás disso, para que eu entenda a frase Luciana é uma flor. O que será que eu quero dizer com isso? Quer dizer que Luciana é bonita, perfumada, suave, delicada como uma flor. Algo assim, não é? Então, na realidade, eu estou fazendo uma espécie de comparação entre a Luciana e a flor. Então, flor aqui não é o próprio vegetal. Eu estou transferindo algo da flor, algo bonito, agradável da flor, para a Ana. Eu senti que entre elas há um ponto de contato, por exemplo, a beleza. Então, isso me autoriza a dizer Luciana é uma flor. A palavra flor aqui, que não pode mais ser entendida como vegetal, ou seja, ao pé da letra, ela ganhou um sentido especial. Eu vou dizer que se trata de uma conotação. Ou vou dizer que a palavra flor está usada com valor conotativo. Valor conotativo, você pode também dizer que é um valor figurado. Valor figurado não é o valor próprio da palavra. Os dicionários registram, eles colocam lá figurado, abreviam a palavra figurado, né? Para dizer que ela está com um sentido especial. Não é aquele sentido próprio da palavra, primitivo da palavra. Uma coisa que eu quero adiantar para vocês, de uma outra aula, né? A gente vai dar, eu quero dizer o seguinte, Luciana é uma flor. Essa conotação que vem de uma comparação, Luciana é bonita como uma flor, ela está calcada numa comparação, eu posso também dizer que é um exemplo de metáfora. É uma figura, né? Uma figura de linguagem muito conhecida, uma das mais importantes figuras de linguagem, que é a metáfora, que é exatamente essa conotação que tem base numa comparação. Então eu posso dizer que isso aqui é uma conotação, posso falar que isso aqui é uma linguagem figurada, posso falar que aquilo ali é um exemplo também de metáfora, tá bom? Quando eu digo gosto muito de mel, você vai entender mel aqui com o seu valor primitivo, aquele produto da abelha, não é? O mel. Então gosto muito de mel. Aí José de Alencar, ao escrever o seu famoso romance Iracema, ele vai falar da Iracema o seguinte, uma expressão muitíssimo conhecida na literatura brasileira, não é verdade? Iracema, olha o que ele diz da Iracema, a virgem dos lábios de mel. Uma expressão muito conhecida. Quando ele disse lábios de mel, a palavra mel ali não pode ser entendida ao pé da letra, porque ninguém tem lábio de mel. Mas não é alguém com lábio de mel? Absurdo, né? Escorrendo pela cara, absurdo. Lábio é lábio, mel é mel. Então lábio de ninguém pode ser de mel. Você só vai entender isso aqui se você partir da comparação. Iracema, a virgem dos lábios doces como mel. Doces como mel. Então há uma comparação implícita ali. A palavra mel só pode ser entendida dessa maneira. Eu vou dizer que é um exemplo também de conotação e ao mesmo tempo um exemplo de metáfora. Uma das metáforas mais conhecidas da nossa literatura. Um outro item dentro da semântica que a gente precisa explicar, né? O problema da polissemia. A polissemia, essa palavra é formada de poli, muito, excesso, e o semi, que é o verbo que aparece aqui, que quer dizer significado. Polissemia é a capacidade que as palavras têm em português, nem sempre, claro, mas muitas palavras possuem, de apresentar mais de um significado. A palavra paixão, por exemplo, tem vários significados. Tem dois exemplos ali para vocês observarem. Ele tem paixão por ela, quer dizer, um grande sentimento, né? Um amor exagerado, assim, até um pouco desequilibrado, talvez, né? Então ele tem paixão por ela. Paixão tem esse sentido aqui.
Quando eu digo a paixão de Cristo não foi inútil, a palavra paixão aqui já assume o valor de quê? Talvez de sofrimento, um grande sofrimento. Notem bem, não é um sentido figurado, nada aqui depende de uma comparação. São sentidos reais da palavra que todo dicionário apresenta. Então tem paixão e paixão, a palavra paixão possui mais de um significado, eu digo que ela é uma palavra polissêmica ou é um exemplo de polissemia, tá bom? O terceiro e último item para nós analisarmos fala da significação das palavras. Você pode encontrar isso de maneira diferente em gramáticas. Aqui eu estou falando sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Às vezes aparece da seguinte maneira: sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Está na mesma. Então está lá a expressão significação das palavras, englobando aquelas 4 coisas. Os sinônimos são palavras que possuem significado idêntico ou muito próximo. Voltar e regressar. Claro que nem sempre é simples dessa maneira, né? É até uma parte delicada dos concursos, porque pede um vocabulário seu. Você deve melhorar o seu vocabulário cada vez mais. Deve ler bastante, deve prestar atenção nas palavras. Está lendo um livro qualquer, não reconheceu a palavra, não sabe qual é o sentido daquela palavra, deve pegar um dicionário. Todo mundo precisa pegar dicionário. É assim que a gente melhora o nosso vocabulário, que de repente você vai fazer uma prova e vai precisar disso. Quem tem um vocabulário maior, evidentemente sai na frente, leva alguma vantagem sobre os outros. Então aqui é realmente questão de vocabulário. Voltar e regressar são palavras simples, tá? São sinônimos, possuem o mesmo significado. Antônimos, quando possuem um sentido oposto, alto e baixo. Então, com a mesma observação que eu fiz antes, vai depender bastante aí do vocabulário que você possua. Homônimos são palavras que possuem alguma identidade, ou de pronúncia, ou de grafia, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso existem os homônimos homófonos. Homo quer dizer igual e fono quer dizer som. Ó, seda e seda, você não nota nenhuma diferença na pronúncia. Seda e seda. A primeira palavra com a letra C é o verbo ceder, e a palavra seda com S seria o substantivo seda, o tecido, não é? Então, seda e seda, mesma pronúncia, são dois homônimos homófonos. Homônimos homógrafos, homo igual e grafia. Acordo, o substantivo, e o verbo acordo, são dois homônimos homógrafos. Eles se escrevem da mesma maneira, porém a pronúncia é diferente. O sentido é sempre diferente, né? Então, o substantivo acordo tem um som fechado, o verbo acordo que tem um som aberto, portanto a pronúncia é diferente, mas eles se escrevem da mesma maneira. São chamados de homônimos homógrafos. Caso a palavra possua acento, por exemplo, se acordo tivesse acento, né? Acordo, ainda assim, uma com acento, outra sem acento, você diria homônimos homógrafos, tá bom? Não leve em conta o acento, tá? Para a grafia da palavra propriamente dita. Mesmo que tenha acento, você vai dizer que elas estão escritas de maneira diferente e vai classificá-las como homônimos homógrafos. Por exemplo, reis e réis, apoio e apoio, uma com acento, outra sem acento. Os homônimos perfeitos são aqueles que reúnem as duas coisas. Você pode chamar também de homônimos homófonos e homógrafos. São o verbo e são adjetivo. Mesma pronúncia, mesma grafia, sentidos totalmente diferentes, são palavras diferentes. Realmente, eu tenho dois homônimos perfeitos. E nessa classificação ainda nós teríamos o problema dos parônimos. Os parônimos são palavras muito parecidas, que o povo confunde no emprego, né? Comprimento e cumprimento. Muita gente faz isso, é um erro comum, muito comum realmente, né? No meio do povo. A pessoa chegar para outra pessoa e dizer, olha, meus cumprimentos, e apertar a mão do indivíduo, né? Claro que está trocando. Meus cumprimentos não pode isso. Vai falar o quê? Meus cumprimentos, minhas saudações, porque comprimento é medida, extensão, o comprimento da sala. Cumprimento quer dizer saudação, ou então o ato de cumprir alguma coisa. Mas como são muito parecidos, o povo realmente troca. É comum e compreensível um negócio desse. Agora vejam bem, seda e seda também são parecidos. Aqui são homônimos homófonos, e aqui nós temos parônimos. Qual será a diferença? Que quando eu digo comprimento e cumprimento, a pronúncia é diferente nas duas palavras. E a grafia também é diferente. Então não tem nada igual, nem a pronúncia nem a grafia. São apenas muito parecidas. Nesse caso disse que são parônimos e não
homônimos. A gente vai ver na volta, no outro quadro, a gente vai ver a relação dos principais homônimos e parônimos, tá ok? Não esqueça, então, a classificação, que ela também é importante. Perfeito? Repetindo, nós temos os sinônimos, mesmo sentido, os antônimos, sentidos diferentes, os homônimos, homófonos, mesmo som, homônimos homógrafos, mesma grafia, homônimos perfeitos, mesmo som e mesma grafia. E os parônimos, que são palavras bastante parecidas, tá bom? Eu vou pedir a você que grave muito bem essa relação de homônimos e parônimos da língua portuguesa. Homônimos, no caso homônimos homófonos. Incipiente, incipiente. Com S e com C, mesma pronúncia, homônimos homófonos. Incipiente com S significa ignorante, aquele que não sabe alguma coisa. O incipiente com C significa aquilo que está começando, principiante. Portanto, dois sentidos distintos. Concerto e concerto, mesma pronúncia. Concerto com S significa reparo, o concerto do rádio. Concerto com C significa harmonia, música, relativa à harmonia, música, etc. Cela e cela. Cela com C é um cubículo, um cômodo pequeno, apertado. E cela com S é arreio, aquilo que você coloca no lombo do animal para poder montar. Chá e chá. Chá com CH é a bebida, conhecida de todo mundo. E o chá com X é um soberano do Irã, um tipo de soberano do país que é o Irã. Acender e acender, olhem bem, são dois homônimos, homófonos, não são parônimos. A letra S não se pronuncia ali no segundo verbo, hein? São dois homônimos, homófonos, não são parônimos. A letra S não se pronuncia ali no segundo verbo, hein? Acender, acender. Isso aqui é um dígrafo. Diante da letra E, o SC é um dígrafo. Portanto, são dois homônimos. O acender, dispensaria até comentários, né? Acender a luz, algo assim, iluminar. E o acender com SC é subir, subir. Cegar e cegar. Cegar com C é deixar cego, tirar a visão de. E o cegar com S é cortar, ceifar o trigo, o milho, um cereal. Extrato e extrato. O extrato com X é do verbo extrair, aquilo que se extraiu. Por exemplo, o extrato de tomate. O extrato bancário, papelzinho lá, não é? O extrato com X. O extrato com S é camada, camada. Pode ser também o nome de uma nuvem, uma certa nuvem conhecida como extrato. Aqui eu tenho três, não é comum. Seção, seção e seção. Três homônimos, né? Os três têm a mesma pronúncia. Seção com dois S, uma seção de diretoria. Pessoas reunidas com um fim comum. Seção com C cedilha, departamento. Seção de contabilidade. Seção com C e dois S, do verbo ceder, fazer uma seção de direitos. Gravem bem, por favor, a classificação dessas palavras e também o significado que eu passei para vocês. Tá bom? Uma relação de parônimos importantes da língua. Eminente, iminente. Eminente significa importante, destacado dentro da sociedade, um cidadão eminente, uma pessoa de destaque dentro da sociedade. O iminente, com I, é aquilo que está prestes a acontecer. Está quase acontecendo. Por exemplo, a explosão da bomba era iminente. Aí valeria a palavra com I. São dois parônimos muito conhecidos que eu já vi muitas vezes em provas. Flagrante e fragrante. Flagrante com L. É no ato. Tá? Foi preso em flagrante, no ato. Fragrante é o adjetivo aromático, perfumado. Tá bom? Também bastante conhecidos. Discrição e descrição. Discrição, qualidade do que é discreto. Discrição, jeito, tato, ética, não é? Agir com discrição. Descrição é do verbo descrever, fazer a descrição da sala. Emergir e imergir. Essas duas palavras aqui, o E e o I são realmente prefixos. O E quer dizer movimento para fora e o I quer dizer movimento para dentro. O emergir é vir à tona, sair do líquido, e o imergir é mergulhar, entrar no líquido.
Despercebido e desapercebido, esse para aqui é muito trocado pelo povo. Cuidado, tá? Despercebido. Quando você fala assim, isto lhe passou despercebido e não desapercebido, tá bom? Ou seja, sem ser notado. O desapercebido quer dizer desprevenido. Estar desapercebido é estar desprevenido. Portanto, não tem nenhuma relação com o primeiro. São dois parônimos que o povo troca muito. Lustre e lustro. Lustre é um tipo de luminária com pingentes, né? Lustre. E o lustro é o espaço de 5 anos. Um lustro quer dizer 5 anos. Também pode ser o ato de lustrar, né? Dar lustro no sapato. Infringir e infligir. Vejam bem, com R, aqui com L, tá bom? Essa aqui tem um N, ó, in, e aqui não tem o N. Infringir é transgredir, violar, desrespeitar. O infligir é aplicar pena ou castigo. Infligir. Mandado e mandato, que as pessoas trocam muito também. Mandado é uma ordem judicial. Um mandado de busca, um mandado de segurança, uma ordem do juiz. Mandato pode ser uma procuração. Pode ser o tempo em que alguém fica num cargo. O mandato do deputado é de 4 anos, que não deixa de ser um tipo de procuração passada pelo povo. Ratificar e retificar. Ratificar é corrigir. Perdão. Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir. Intemerato, intimorato. Intemerato é puro, virgem, cândido, né? E intimorato é corajoso, valente, audaz, intimorato. Cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro é aquele que monta a cavalo. E o cavalheiro quer dizer cortês, educado, cavalheiro, com LH. Esse aqui vem de cavalo, sem o H. Comprimento e cumprimento, que nós demos no exemplo geral. Comprimento, medida, comprimento da sala, cumprimento, saudação, né? Ou o ato de cumprir alguma coisa, o cumprimento. Soar e suar. Soar vem de som, com O. Som, soar, ecoar. Suar vem de suor, ou lembra? Suor. Suor. Suar vem de suor, ou lembra pelo menos suor. Então, suar, verbo, e o soar, verbo também, não tem relação nenhuma, e o povo troca, né? Ou costuma trocar realmente, ele está soando muito. Quer dizer que ele está transpirando, a pessoa às vezes fala que está soando. Também esquisito, né? Que está produzindo um barulho qualquer. Então vamos falar certinho, né? Soar e suar. Discriminar, discriminar. Discriminar, absolver. Discriminar, separar. Discriminar os itens. Discriminar itens, separar, destacar, não é? Pode ser também uma separação com preconceito, uma discriminação, né? Verbo discriminar. Discriminar, socialmente, a gente chama de discriminação, o substantivo, né? Uma discriminação racial. Então vejam bem, discriminar e não descriminalizar. Que a gente está vendo por aí. A palavra da língua é discriminar. E existe o discriminar. São dois parônimos conhecidos. Estada e estadia, está todo mundo trocando. Vamos tomar cuidado com esses, hein? Estada é a permanência de alguém num determinado local. Sua estada naquele hotel foi agradável. Estadia, que estão usando no lugar do outro, que não pode. Estadia é o tempo em que o navio fica no porto. Perfeito, gente? Vamos gravando aí, tá? Estada, permanência de alguém num local. Estadia, o tempo em que o navio fica no porto. Outro que o pessoal troca muito, vultoso e vultuoso. Vultoso é grande, de vulto, uma quantia vultosa. Vultuoso é inchado e vermelho. É atacado de vultuosidade, que é uma inchação e vermelhidão que dá no rosto e no pescoço de algumas pessoas. É uma doença, portanto. Então, vultoso. Ganhou um dinheiro vultoso, uma quantia vultosa. Tá bom? E não uma quantia vultuosa, que não tem sentido. Emigrar e imigrar. Da mesma forma que emergir e imergir. O emigrar, o E quer dizer movimento para fora, o I quer dizer movimento para dentro. O emigrar seria sair de uma determinada região, de um determinado país, e o imigrar é exatamente entrar nessa região, entrar nesse país. Por favor, meus amigos, gravem bem. É para gravar mesmo, isso aqui não está à toa, não. Pode gravar que em provas, geralmente caem palavras desse grupo que eu estou colocando aqui.
Perfeito? De homônimos e de parônimos. Você não vai se arrepender. Grava bem isso aí, por favor. Outro assunto que vamos abordar agora é a divisão silábica. Algumas regrinhas bem práticas de divisão silábica. Que não é um assunto complicado não, mas a gente tem que ver de qualquer forma com algum cuidado. Não se separam os ditongos e tritongos. Ameixa, Paraguai. Então, ó, e Y. Aqui é tão somente você saber a pronúncia. Sentiu que isso aqui é ditongo, evidentemente, ditongo é inseparável. Paraguai, o tritongo é um elemento inseparável. O único risco é você pensar que é um ditongo quando é um hiato em função da pronúncia. Tá? Mas se você tem certeza da pronúncia, não dá para errar a divisão silábica de uma palavra como ameixa ou Paraguai. Separam-se os hiatos, com a mesma observação anterior. Ó, você precisa saber que aquilo ali é um hiato. Vamos falar devagarzinho. Saúde. Pô, jogou uma para cada sílaba, então eu tenho ali um hiato. Perfeito? O A numa sílaba e o U na outra tem que ser separado. Coordenar. O hiato O. Lembrar vocês que a mesma vogal, O, A e I, é sempre hiato. Nunca deixem a mesma vogal numa única sílaba. Repetiu a vogal, você só pode ter hiato. Por outro lado, separam-se os dígrafos. R, R, S, 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 C, S, cedilha e X, C. Carro, os dois R's devem ser separados. Crescer, o S não é pronunciado, isso é um dígrafo. Crescer, o S para um lado e um C para o outro. Exceto, o X não é pronunciado. Exceto, o X para um lado, o C para o outro. Eu também tenho que separar aquele grupo. Separam-se os encontros consonantais impróprios. Vamos ver o que é isso, né? Ritmo. Está aqui o grupo TM. Você poderia ficar na dúvida. Será que é ritmo ou é ritmo? Estou falando que esse tipo de grupo, tá, deve ser separado ao meio. O grupo impróprio é aquele cuja segunda consoante ou terceira consoante, a última, né, não é nem L nem R. Como você vai ver aqui nesses exemplos aqui embaixo, né? Então, não sendo nem L nem R, você pode ter dúvida na pronúncia. Se for L ou R, você não vai ter dúvida nenhuma. Você vai saber logo com magia. Nesse tipo de caso aqui, em que a segunda consoante é o M, você pode ter essa dúvida na pronúncia. Então, já sabe, tem que dividir, né? Ritmo. Aqui eu tenho 3, ó, R, S, T. Quando há 3, geralmente o S está lá no meio. Então, ó, super, você pronuncia até o chiado. A divisão silábica é basicamente pronúncia. Vamos lá. Super, até o chiado do S. São. Então o que houve aqui? Duas consoantes para cá e a última consoante se destaca e vai fazer sílaba com a vogal seguinte. É sempre assim. A última consoante do grupo se destaca para formar sílaba com a vogal seguinte. Feldspato, ó. DS, ó, L, D, S, P. 4 consoantes a seguir. O que ocorreu? A última consoante se destacou e foi formar sílaba com a vogal A. Vamos pronunciar. Feldspato. Perfeito? Como se fala? Não vai me deixar o DS sozinho, hein? Tem gente que namora cara de pau, deixa ali, ó, DS, sozinho na sílaba. Aí eu quero falar para vocês que não há sílaba sem vogal. Não me deixe o DS sozinho, que não há sílaba sem vogal. Ah, o DS tem que se apoiar na vogal E. Felds, como se pronuncia? Pato. Olha nessas palavras aqui. Atleta. Será que alguém aí erraria? Duvido. Eu duvido que alguém erre essa palavra. Ó. Atleta. O TL. Você não vai conseguir nunca separar o TL. Isso aqui é o chamado grupo próprio. Quando a segunda consoante é o L. Ou então agradar. A segunda consoante é o R. O GR você não consegue quebrar. Gra. Tá bom? Então isso aqui vale para aqueles encontros cuja segunda consoante, ou terceira ou quarta consoante, não é nem a letra L e nem a letra R. A próxima regra diz que destacam-se as letras R e S dos prefixos quando seguidas de vogal. A palavra bisavô é formada de avô mais bis. Aquele elemento na frente chama-se prefixo. Bisavô. Então, ou seja, o bis está seguido da vogal A. O que ocorre? A letra S vai se destacar e vai formar a sílaba com a vogal seguinte, mantendo inclusive a pronúncia. Bisavô. Superaquecido. Esse R do prefixo super se destacou e foi formar a sílaba com a vogal seguinte. Olha agora para comparar. Bisneto. Depois do prefixo bis agora vem a consoante N. Não tem como separar, não é? O bis fica inteiro. Supermercado. Ó,
o R agora está seguido de uma consoante. Então não dá para destacar o R, perfeito? Supermercado. Destaca-se a letra B do prefixo sub, quando seguida de vogal. Suboficial, a palavra oficial com o sub na frente. Olha o que ocorreu ali. O B foi formar a sílaba com a vogal seguinte, semelhante à regra de cima, não é? Suboficial. Eu estou mantendo a separação de todas as sílabas, tá? Mas na realidade nem haveria necessidade, né? O exemplo seria esse aqui, o que nos interessa mais, né? Suboficial. Só para treinar, eu estou colocando todas elas separadas, né? Subitem, aí parece que a separação contraria um pouquinho a pronúncia corrente, não é verdade? Mas vamos seguir a regra, né? Sub, seguido da vogal I, é a palavra item com o prefixo sub. O que eu vou fazer? Subitem. Olha lá, o B se destacou e foi formar a sílaba com a vogal seguinte. Coisa que não vai poder ocorrer aqui porque não há vogal. Subtenente, então o sub ficou inteiro. E não é quebrado. A letra B não se destaca, porque depois vem a letra T. Uma palavra que deu muito problema, continua dando problema hoje em dia, é o verbo sublinhar. Vamos seguir a regrinha? Sub, não está seguido de uma consoante? O L não é consoante? O T é consoante, o L é consoante. Só que o L é uma consoante que permite uma pronúncia, né, diferente quando você bota o sub na frente. Ou seja, subli, bli. O povo passou a dizer bli, que não é uma pronúncia perfeita, né? Pronúncia perfeita é sublinhar, destacando levemente. Então, como o L é consoante, eu vou seguir essa regra. O sub permanece inteiro. Ele não pode passar para o lado do L. Está aqui a separação da palavra sublinhar. Perfeito? O sub permanece inteiro. Palavras terminadas em vogais. Vogais e semivogais, né? Vamos entender ali vogais, a letra vogal. Então, tanto faz ser vogal como semivogal. Olha bem essas três aqui. Sabia, sabiá e sábia. Sabia. Uma das duas vogais sendo tônica, sabia, esse I é tônico. Sabia, esse A é tônico. Uma das duas do grupo sendo tônica, você separa porque hiato. Sabia, sabiá. Isso ocorre quando tem a letra A, né? A ou O, IA, o O. São grupos que podem dar uma margem a uma confusão na pronúncia. Então, quando ocorrer isso, você segue essa regrinha, tá? Uma das duas sendo tônica, você separa porque é hiato. Sabia. Sabia, o A é tônico, então separa porque é hiato. Agora vejam bem essa palavra, ó, sabiá, né? Nós vimos a acentuação isso, sabiá, esse elemento final, já que nenhum dos dois é tônico, né? Nenhum dos dois elementos ali é tônico, esse grupo final não pode separar, ele é ditongo, sabiá, a palavra é paroxítono, é terminada em ditongo. Alguns livros mais antigos, né, classificam também como proparoxítona. Não me parece aconselhável no português atual fazer isso. Melhor classificação realmente é dar isso aqui como ditongo e, em hipótese alguma, separar as sílabas. Há alguns gramáticos que admitem a pronúncia como ditongo ou como hiato. É diferente, na separação não vale. Todos deixam claro isso, eu não devo separar esse grupo, tá bom? Sabiá, colégio, língua. Paroxítonas terminadas em ditongo. Ideia, nós vimos isso em acentuação, agora tem três elementos vocálicos. O que eu tenho aqui? Ideia, eu tenho um ditongo seguido de uma vogal, perfeito? Construir, vejam bem como é que é a pronúncia, né? Construir, falem bem devagarzinho, vocês percebem. O que eu tenho aqui? Dois hiatos simultâneos. A letra I forma hiato com U, por isso mesmo está com acento, e a letra I forma hiato também com a vogal A. Olha, outra coisa aí, até nós já tínhamos visto, mas é diferente das anteriores. Uruguai. Agora você falou junto. Guai. Falou tudo junto. Aquilo ali é um tritongo, como nós tínhamos visto lá em cima. Evidentemente, eu não posso separar nenhum elemento vocálico daquele grupo. A palavra abrupto. Muita gente fala abrupto. Está aqui como se fosse uma regrinha, né? Eu numerei também, para ficar mais prático. Abrupto, tá? E não abrupto. A pronúncia não é abrupto. A pronúncia é abrupto e a separação silábica dessa palavra, que deveria ter hífen, o tracinho. A anomalia aqui foi não haver o hífen. Tá? Quando você tem, por exemplo, em abrogar, você já vê o hífen. Depois é só colocar os outros na divisão silábica. Essa deveria ter o hífen também, tá? Pela regra da ortografia. Ela ficou sem o hífen, então deu margem à pronúncia bru, que está errada. É abrupto. Derivados também. Abruptela, tá bom?
Essa observação final, ó, não há sílaba sem vogal. Isso é muito importante, porque você vai ter uma palavra como pneu, tá? Vai achar que aquela regrinha do encontro consonantal impróprio, né? Ritmo, por aquela regra, você teria que separar isso aqui. Só que no início da palavra, não. Se eu separar o P do N, o P vai ficar na sílaba, vai ficar sozinho na sílaba, sem vogal. Mesma coisa, ó, psicologia. Eu não posso botar o P sozinho, porque não há sílaba sem vogal, tá ok? Vejam bem o emprego de porquê separado com acento e sem acento e porquê junto com acento e sem acento. Porquê separado sem acento? Uma coisa bem prática. Significando por que motivo. Expressão em que ele já aparece separado. Ou pelo qual. Por que ele faltou? É só você perguntar. Por que motivo ele faltou? Você pode dizer isso, separa, que são duas palavras. Isso é um advérbio interrogativo de causa. Por quê? Não sei por que ele faltou. Mesmo no meio da frase. Ó, não sei por que motivo ele faltou. É a mesma palavra de cima. Tá bom? É a mesma palavra de cima. Só que aqui eu coloquei o não sei na frente. Então, por que motivo ele faltou? Não sei por que motivo ele faltou. Isso é um macete para que você separe que se trata de duas palavras. Esse é o ideal porque ele sempre lutou. Esse é o ideal pelo qual ele sempre lutou. Você pode trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, separa que se trata da preposição por e do pronome relativo que. Portanto, duas palavras. Porque separado com acento também são duas palavras, não é? E você vai ter ali a significação de por que motivo, igual de cima. Só que com o detalhe, quando aparecer no final. Você nota bem que esse porquê está no início e esse aqui está no meio da frase. Agora vejam bem, a mesma frase, hein? Ele faltou por quê? Ele faltou por que motivo? Então, disse por que motivo, separa. Separa que são duas palavras. Está no finalzinho da frase? Bota acento, porque se trata de um que tônico, tem que ser acentuado. Ele faltou por que motivo? Separado, está no final, coloque com acento. O porquê junto, aí sim uma palavra, a palavra porquê realmente, trata-se de uma conjunção. Ou ela vai significar pois, que é o mais comum, ou vai significar para quê, que é uma frase que você deve estranhar um pouquinho. O garoto chorou porque caiu. Essa é tranquila, né? O garoto chorou, pois caiu. Não dá para colocar outra coisa. O garoto chorou, pois caiu. Isso aqui é uma conjunção com valor de causa. Significa pois. Então o porquê é uma conjunção, é uma palavra só. Já bem que não dá para trocar pelas outras. O garoto chorou por que motivo caiu? O garoto chorou pelo qual caiu? Não dá. A troca resolve. Isso é um macete, é um truque que a gente está passando então para você. Olha que frase diferente, gente. Trabalhou a vida toda porque o filho se formasse. O mais comum ali é dizer para quê, não é verdade? Trabalhou a vida toda para que o filho se formasse. O detalhe, para que são duas palavras. Se você quer colocar o porquê significando para quê, que é mais raro, repito, é mais comum usar o para quê, você vai pegar o porquê e juntar, que é uma conjunção e vai ter que ser escrita numa palavra só. Tá? Trabalhou a vida toda para que o filho se formasse. Trabalhou a vida toda porque o filho se formasse. Uma coisa bem prática. Ainda temos esse porquê. Que é também uma palavra, né? Que você vai escrever junto e com acento. Porquê? Quando é substantivo. Ou seja, quando ele aparecer com artigo, por exemplo, quando é substantivo, então você vai usar com acento, é uma palavra só. Eis o porquê da questão. Bom, disse o porquê, botou artigo, qualquer palavra com artigo passa a ser substantivo. Eis o porquê da questão. Aí você tem uma palavrinha só, tudo juntinho com o acento. Tá? Estuda bem isso aqui, é bem prático, foi rapidinho, mas é o suficiente para você se desenvolver bem nisso, tá ok? Assim nós terminamos a nossa primeira